paramos um pouquinho para refletir. Um dia das Mães, um dia maravilhoso, e que nós sabemos que está tendo até algumas pessoas querendo tirar esse dia do calendário, mas esse dia tem respaldo bíblico, né? Porque o Senhor diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem. E é maravilhoso quando nós paramos para pensar o quanto Deus tem feito na nossa vida através das nossas mães, e quanto Deus tem feito através de nós, que somos mães, para a vida dos nossos filhos. Então é um tempo que nos leva a refletir. E enquanto eu orava e falava com Deus a respeito daquilo que Ele queria que eu ministrasse, o Senhor falou ao meu coração: filha, antes de todas as mamães que vão estar assistindo serem mães, elas são minhas filhas. Minhas filhas. Mãe também precisa de colo. Muitas vezes nós precisamos de colo. E é bem verdade, querido, que nós nunca vamos passar para frente aquilo que nós não temos. Haviam duas fazendeiras que moravam do lado uma da outra, eram vizinhas. E elas não se gostavam muito. Vamos chamar uma de Joana e outra de Maria, tá bom? Mas é só ficção, só um nome. Então a Maria e a Joana, elas não se gostavam muito, moravam próximas naquela fazenda. E a Joana, ela pegou uma cesta de esterco de boi, encheu aquela cesta e, com muita raiva no coração, ela foi lá na porta da Maria, bateu palma e deixou. Quando a Maria viu aquela cesta, a Maria olhou, sentiu um cheiro horrível, abriu e aquela cesta estava cheia de esterco. Passado alguns dias, era aniversário da outra fazendeira, da Joana. Então a Maria lembrou disso e falou: eu vou colher algumas flores do meu jardim. E encheu aquela cesta e colocou na porta da Joana. Quando a Joana viu, a Joana falou: bom, a cesta estava coberta. A Joana falou: bom, acho que ela vai me devolver de volta tudo aquilo que eu fiz, aquele esterco. E quando a Joana abriu, estava cheia de flores, lindas, uma mais linda que a outra. E um bilhete estava escrito: a gente só pode dar aquilo que a gente possui. Então, não deixa de ser uma verdade. O nosso coração é o guarda-roupa das nossas emoções, e muitas vezes nós estamos tão feridas, tão machucadas, tão traumatizadas com tantas coisas, e nós descontamos os nossos filhos, gerando nos nossos filhos os mesmos traumas. Muitas vezes nos atendimentos pastorais, nós percebemos, quando nós atendemos, a maioria das vezes, não podemos generalizar, mas a maioria das vezes, uma criança com problema, geralmente são pais feridos. Então veja, querido, nós vamos gerar aquilo que nós temos no nosso coração. Então o Senhor compartilhou no meu coração de que você que está aí do outro lado, participando comigo deste culto, conosco, com toda a equipe que está aqui, você precisa se posicionar como filha amada do Senhor. A palavra do Senhor diz em João 1,12 que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Então você é filha do Senhor, você é amada do Pai. E quando nós perdemos essa identidade de filha, a gente é sufocada pelas culpas, a gente é sufocada
pela acusação do inimigo, a gente sangra, porque a gente entra na justiça própria, no merecimento próprio. E como a gente não dá conta disso, a gente sempre vai voltar para a estaca zero dizendo assim: bom, eu nunca vou ser boa o suficiente, então melhor eu largar a mão disso. Mas quando você se lembra que você é filha amada do Pai, e que Ele te remiu, que Ele te escolheu, como está escrito em sua palavra em Romanos, capítulo 8, Ele te escolheu, Ele te remiu através do sangue do Cordeiro. Você se posiciona como filha, e você não anda mais debaixo da sua justiça própria, porque você já entendeu que não tem a ver com você. Você já entendeu que não tem a ver com aquilo que você faz ou deixa de fazer, porque de fato nós não podemos fazer nada para merecer o amor de Deus, mas tem a ver com Cristo, tem a ver com o que Jesus fez na cruz do Calvário. Em Efésios 1:3 diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, como filha amada do Pai, nós entendemos que nós, através de Cristo, somos justiça dele. E Deus não se relaciona mais comigo de acordo com as minhas fraquezas. Deus não se relaciona mais comigo de acordo com as minhas limitações. Deus não se relaciona mais de acordo com o que eu falei, com o que eu deixei de falar ou com o que eu fiz. Nada disso, querido. Deus se relaciona conosco através do sangue do Cordeiro, através de Cristo. Quando Jesus verteu o sangue dele, você o recebeu, o que aconteceu? Você entrou em Cristo. E Deus, a partir deste momento, olha para você e vê Jesus. Ele não vê mais a Maria, a Joana, não. Ele vê Cristo. Então ele diz: eis aí a minha filha amada, em quem me comprazo. Não é porque você é a Maria ou a Joana, mas porque você está em Cristo. Porque você está em Cristo, você recebeu a mesma palavra que Cristo recebeu quando foi batizado por João Batista. Eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, mulher, mãe, você que está me assistindo, você é a justiça de Cristo. Deus se relaciona com você através de Cristo, porque Cristo obedeceu, nós somos abençoados. Porque Cristo cumpriu na cruz do Calvário, nós somos fortalecidas, curadas, renovadas. Então você tem que ir para este lugar onde tudo já está pronto, tudo já está feito. Você não precisa mais mendigar nada. Jesus já te deu todas as coisas nas regiões celestiais. Então eu queria falar com você algumas coisas que você precisa abandonar para que essa cura venha sobre você e atinja os seus filhos, a sua geração. A primeira coisa que eu quero te dizer é que você precisa tirar os seus olhos do passado. Mamãe, você precisa parar de olhar para trás. Eu me lembro que, acho que eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Eu fui passar férias na casa de umas tias, na verdade uma tia que mora ainda em Itaquera, uma tia querida. E eu não tinha acesso à bicicleta. E lá eu tinha um primo que tinha. Ela tinha muitos filhos. Tem, né, gente? E eu me lembro que tinha uma bicicleta lá. E aí eles falaram: Gi, vou te ensinar a andar. Eu falei: tá bom. Caí vários tombos, me ralei inteira. Mas eu me lembro algo muito interessante, que toda vez que eu olhava para baixo, eu perdi o equilíbrio. Às vezes eu queria olhar se eles estavam segurando a garupa da bicicleta, sabe? Aí eu olhava assim, meio de rabo de olho,
caía. Então meu primo dizia assim: Gi, você tem que olhar para frente. Olha, foca, olha para frente. Não preocupa comigo. Eu sabia que ele estava segurando a garupa. Então eu ficava curiosa de saber a hora que ele ia soltar para eu estar andando sozinha, para saber se eu tinha aprendido de fato. E aí eu me lembro que toda vez eu virava os olhos, caía. Pensa que eu voltei para casa daquelas férias toda ralada. Mas sabe qual é a boa notícia? Eu aprendi a olhar para frente. E quando eu menos esperei, eu estava andando sozinha naquela bicicleta. Estava dominando tudo naquela rua. E ninguém me segurou mais. Pensa numa pessoa que andava de bicicleta 10. Tudo que você imagina eu fiz com bicicleta. Porque aprendi a olhar para frente. Então, presta atenção no que eu estou te falando. Esqueça, resolva o teu passado, querida. Sabe, você saber aonde você foi ferida é uma coisa, mas você ficar conversando com a ferida é outra. Então, eu percebo que muitas mães ficam lá atrás conversando com aquela ferida, sabe? Senta na frente da ferida e fica lá. Então, né, olha, tá doendo, eu não sei por que isso aconteceu. E fica horas conversando com aquela ferida que volta a sangrar. Então, como que eu resolvo isso? Você resolve pontuando, falando: eu fui ferida sim, mas agora eu vou prosseguir. Espírito Santo, derrama o teu bálsamo sobre esse trauma, sobre essa ferida, e vem comigo porque eu quero caminhar para frente. E quando você olhar para trás e ver, você vai saber pontuar, sim, vai saber pontuar, mas você nunca mais vai ficar voltando lá para conversar com isso, porque não tem mais nada que você possa fazer em relação a isso. Entenda, o passado não existe mais, então não há nada que você possa fazer lá. Já foi, já se desfez. Mas se você ficar voltando toda hora, você vai cavucar aquela ferida e não vai deixar o Espírito Santo te tratar. E aí o que acontece no dia a dia? Aí no dia a dia acontece uma situação parecida com o seu filho, você vai lá e fere o teu filho na onde você foi ferida. Então nós precisamos deixar o Espírito de Deus tratar as feridas que ainda sangram. Eu convido você nesta noite, deixar o Espírito Santo invadir o teu coração. Fale para Ele aí aonde você está: Espírito Santo, olha, eu ainda sou ferida em tal área, eu fui ferida em tal momento e eu preciso da tua cura. Quando você fizer isso, Ele virá e Ele vai resolver o teu passado, e você vai olhar para trás somente como uma história, mas não mais para voltar lá, porque o passado não existe mais. Amém? Você vai olhar para o autor e consumador da tua fé, que é Jesus Cristo. Ponto final. Olhe para frente, em nome de Jesus Cristo. Se levanta nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Segunda coisa que eu quero te dizer, mamãe, você que quer mudar a tua vida, quer ser, sabe, filha, quer ir para este lugar de cura, você precisa entender que há uma batalha, sim, existe, é verdade, mas o seu inimigo não é carnal. A palavra de Deus diz que as nossas armas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então o seu inimigo é espiritual. O seu inimigo não é o seu marido, o seu inimigo não são os seus filhos, o seu inimigo não é nada material que você possa palpar ou ver, ou sangue e carne, não. É o inimigo mesmo das nossas almas, é o diabo. Então tudo aquilo que vem para te roubar, para te matar, para destruir, vem do inimigo, e você precisa parar de atirar para todo lado. Não atire para todo lado mais, em nome de Jesus. Eu gosto sempre de um exemplo. Bom, você já deve ter visto uma tourada, né? A tourada,
É interessante porque o inimigo do touro não é a capa. O inimigo do touro é o toureiro que está governando aquela capa. Mas o touro não sabe disso. Então o que ele faz? Ele investe toda a sua força. Ele se levanta com toda a sua força, porque ele pensa: eu sou mais forte que essa capa. E vai contra aquela capa. E o toureiro que está chacoalhando aquela capa sai de lado e finca a espada naquele touro. Muitas vezes aquele touro começa a sangrar e ele pensa assim: poxa vida, eu sou tão forte, eu estou fazendo tudo certo, eu estou focado na capa, por que eu estou errando, por que eu estou cansado, por que eu estou ferido, por que eu estou machucado? Porque você está errando o alvo. A capa são as circunstâncias da vida, são as dificuldades, os problemas que o inimigo muitas vezes pode chacoalhar. Mas se você focar no inimigo, você vai usar as armas certas para que a tua família seja abençoada, para que o teu marido seja abençoado, para que você possa proteger aquilo que importa para você, querido. Entende? Então, para de atirar para todo lado em nome de Jesus. Capa fala de circunstâncias. E nós temos visto pessoas reagindo a tudo que é exterior. Então, se alguém xingar, xinga também. Se alguém brigar, briga também. Se o filho está nervoso, fica nervoso também. Se o marido não chegou de bom humor, perde o bom humor também. Está reagindo contra a capa. Lembre-se, o teu inimigo é Satanás. E as armas são espirituais. Quando você tem esse entendimento, você vai vencer. Você vai ser curada. Sabe por quê? Porque o touro, quando acerta o toureiro, a tourada acaba, encerra a batalha. Então, às vezes, você está em lutas de anos e não tem vencido porque você está errando o alvo. Não tem vencido porque você está atirando para todo lado, menos no inimigo certo. Então, veja, você precisa se levantar hoje em Deus. Você precisa se posicionar hoje em Deus como uma mulher amada do Pai, que já tem todas as bênçãos espirituais ao seu dispor, um celeiro lindo, cheio daquilo que Deus sonhou para a tua vida. Não que Deus vai dar, mas Deus já deu. Não que Deus vai fazer, Ele já fez. Está tudo nas regiões celestiais. Mas você precisa usar as armas certas. Para quê? Para que haja manifestação de Deus na tua casa, na tua vida, nos teus filhos. Para que essa manifestação daquilo que o Pai sonhou seja palpável, se torne material, se torne física. Aleluias. Então, as nossas batalhas são espirituais. E as armas têm que ser poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 4:5 nos diz isso. Veja, Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele passava a madrugada orando. Quando ele saía, as batalhas já tinham sido ganhas através da oração. Jesus já tinha ganhado tudo na oração. O enfermo já tinha sido curado lá no secreto com Jesus, de joelhos orando ao Pai. Ele nos deixou esse exemplo. Então a oração é a melhor arma que nós temos para lutar. Mãe, esposa, mulher, a oração é poderosa e é eficaz para destruir fortalezas na sua casa, na vida dos teus filhos, na tua própria vida, nas tuas próprias batalhas internas. A oração é a chave que move o mundo espiritual, mãe. E nós precisamos orar. A palavra de Deus nos diz que
em João 15:3, que nós somos limpos também pela palavra. Então, nós temos vivido um tempo de muita internet, muita exposição. É parte desse novo tempo. Mas a nossa exposição não pode ser maior do que o nosso secreto. Porque se isso acontecer, tem alguma coisa errada com a nossa vida de oração. A nossa vida de oração, ela precisa ser maior do que aquilo que eu vivo aqui fora. O nosso secreto com Deus precisa ser maior. E o Senhor convoca hoje as mulheres intercessoras. Tem um ditado muito lindo que a gente ouve muito: mulheres, mães de joelhos, filhos em pé. E o Senhor te chama hoje para fazer parte desse exército que guerreia de joelhos, que se levanta de joelhos, que caminha de joelhos, que vence de joelhos. O Senhor está te chamando hoje para fazer parte desse exército que glorifica de joelhos, que vive de acordo com a palavra do Senhor, que tem a palavra de Deus como um manual para a tua vida. O Senhor te chama hoje. Vem, diga sim ao chamado de Deus. Você que quer o novo de Deus na tua vida. E o Senhor fala comigo nesta hora que há muitas mulheres que pedem isso para Deus. Eu quero viver algo novo, Senhor, dentro da minha casa. Vai para o secreto. Começa no joelho. Começa lá. E é interessante, eu quero compartilhar com vocês que eu tive uma mãe que orava muito. Eu estou aqui hoje em resposta dessas orações dessa mulher. E eu me lembro, são muitas coisas que nós vivemos, muitas. Tudo para ela era oração. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever. Ela era uma mulher muito simples que veio lá do interior do Paraná. Foi criada na fazenda, deixou a escola para criar os filhos, os irmãos, aliás, e se casou aos 17 anos. E ela teve 12 filhos. E eu me lembro que nós não tínhamos uma vida normal. A nossa casa era cheia de gente, né? 12 filhos já é bastante. Mas era cheia de irmãos, cheia de muitas famílias. Muitas vezes nós víamos ela preparar o almoço e ela fazia toda a comida que tinha no armário. E, gente, 12 filhos é muito, pensa, gente. Nossa, é muita gente. As panelas eram gigantes. E aí, quando ela fazia aquela comida, chegava mais gente para comer. E às vezes era aquilo que a gente tinha. E eu nunca vi minha mãe preocupada assim: vou separar a janta porque senão não vai ter. Não. Ela servia a família daquelas pessoas que chegavam, todo mundo comia junto, e à noite Deus sempre mandava o suprimento, nunca faltou. Vinha de todos os lados, são muitos testemunhos, mas a nossa casa era assim, era cheia de gente, era difícil manter uma rotina, porque às vezes um filho saía para trabalhar, o outro chegava, era tudo bagunçado os horários, e aí tinha os primos queridos também, que gostavam de ficar lá, e era muita gente, vocês não têm noção. Par de meia a gente usava uma vez só, porque nunca mais se achava o par. Era muita roupa, né? Então eu me lembro que tinha essas coisas, né? A gente tinha dificuldade de achar os pares de meia, dificuldade de guardar a roupa, mas a gente tem muita saudade desse tempo. E aí, muitas vezes eu vi minha mãe falar assim: vamos orar. Chegava alguém lá com problema, ela dizia: vamos orar. Se eu chegasse para ela e dizia: mãe, eu tô com uma situação,
ela colocava a mão no meu peito e orava. E, gente, pensa numa mulher que ela orava meia hora, 40 minutos. Não era uma oraçãozinha assim, vamos orar 5 minutos e passou, não. Ela orava com intensidade. Então, se você chegasse lá em casa e falasse assim: olha, irmã Santa, eu estou precisando de uma oração, pode ter certeza que você ia ficar 1 hora orando com ela. E muitas vezes eu adormeci ao lado dela de joelhos, porque eu era criança. E ela dobrava o joelho para orar. Esse é o exemplo mais lindo, né, que a gente pode contar, porque eu me lembro que eu imitava ela, eu dobrava o joelho pequenininha ao lado dela assim, e como ela orava muito, muitos pedidos, muitas causas, ela orava há muito tempo, eu dormi muitas vezes ali. E não pense você que ela tinha pressa em pegar eu e pôr na cama, não, gente. Ela ficava lá, ela continuava o período dela de oração até e deixava eu lá no chão. Quando ela terminava assim, ela me colocava na cama para dormir, muitas vezes. E ela era muito sensível. E antes dela falecer, do Senhor recolher ela, houve uma situação muito forte, que ela já estava assim, sem poder fazer as coisas dentro de casa. E aí nós contratamos uma irmã para ir lá fazer a faxina, porque todo mundo trabalhava, né? Já eram casadas, as filhas. E aí nós falamos: mãe, vamos mandar aqui uma irmã, a irmã fulana vai vir aqui para fazer uma limpeza, para te ajudar. Ela falou: ai, que bênção, estou precisando mesmo, amém. Aí passou. Eu fui lá ver a limpeza, né? Eu já conhecia ela, eu falei: ai, vamos lá ver como é que ficou a faxina. Aí quando eu cheguei lá, eu lembro que eu trabalhava, eu fui até de uniforme, acabou o dia, eu passei lá, ela falou assim: ô filha, que bênção que você está aqui e tal, me recebeu. E aí eu falei: mãe, a casa está igual, o que aconteceu? Aí ela falou assim: mas a irmã veio. Eu falei: eu sei que ela veio, mas ela não fez a faxina? Aí ela disse assim: ah, filha, ela estava tão mal, ela precisava conversar, ela precisava falar. E aí eu fiz uma mesa de café, nós tomamos café, depois nós almoçamos, e depois nós tomamos o café da tarde, e nós passamos o dia juntas, e foi tão bom. Eu orei com ela, ouvi, ela não estava muito bem, mas ela saiu daqui bem. Aí eu falei assim para ela: mãe, mas a senhora não pagou, né? Ela falou: claro que eu paguei. Paguei sim, ela estava precisando, filha. Aí eu falei: ai, mãe, a senhora, hein? Olha só, eu carnal, né, gente? Falei: eita, mãe, a senhora tem que saber dividir as coisas também, né, mãe? Falei para ela assim: mãe, ela veio aqui para trabalhar, é dia de trabalhar. E ela disse assim: não tem problema não, filha. Irmãos, passou, acho que poucos dias depois, nem uma semana, foi nem isso. Eu estava trabalhando, meu telefone tocou, e nós já pastoreávamos a igreja lá, já éramos pastores. Aí o telefone tocou, e alguém disse assim do outro lado: pastora, estou ligando para dar uma notícia triste. Eu falei: o que houve? A irmã fulana de tal faleceu. Eu falei: como assim? Ela estava bem, de saúde? O Senhor recolheu ela hoje porque ela teve um infarto fulminante. Foi para a glória, pastora. E a irmã, fulana de tal, era a irmã que tinha ido na casa da minha mãe aquele dia. Seria a última vez que ela ia ter contato com aquela irmã. E aí eu chorei. Eu liguei para ela, eu chorando, né? Liguei para ela e falei: mãe, eu quero te pedir perdão porque eu fui muito insensível. E louvo a Deus pela tua vida, mãe. Quando eu crescer, eu quero ser assim. A senhora sabia que Deus ia recolher ela? E ela disse: não, eu não sabia, eu só fiz o que Deus mandou eu fazer. Só. Então, aquela irmã foi tratada, oraram juntas, ela saiu dali abençoada,
curada, fortalecida em Deus. Ela precisava desse tempo. E nós sabemos que essa sensibilidade é só o Espírito Santo que pode trazer no coração de uma mulher que ora, de uma mulher que tem intimidade com Deus, de uma mulher que se entrega para Deus em oração, que confia que Deus pode resolver as suas causas. E o Espírito Santo então pode compartilhar com o coração dessa mulher as necessidades de outras mulheres. E mesmo na sua simplicidade, porque ela era muito simples, nós víamos Deus transbordar através dos frutos do Espírito na vida dela. Em Êxodo 30, 34, a palavra de Deus diz, já estou encerrando, tá, querido? Fica aí, hein, firme. Êxodo 30, 34, a palavra do Senhor diz que Deus diz para Moisés assim, ó: toma especiarias aromáticas, estoraque, onica, gálbano e incenso puro de igual peso para Deus. Era para Deus. E Deus queria que Moisés colocasse essas especiarias no altar do tabernáculo junto com incenso. E a palavra de Deus diz que incenso fala de oração. E essas 3 especiarias, queridos, são muito fortes, porque o estoraque, ele é uma planta que tem uma seiva que goteja continuamente sem parar. A ônica é um molusco que precisa ser procurado no profundo do mar, queimado, e só depois de queimado ele emite essa especiaria, esse cheiro suave que Deus estava pedindo para Moisés. E o gálbano era uma planta feia, sem atrativo nenhum, que precisava fazer nela uma incisão para arrancar as folhas e o caule, e ainda pisar até que ela virasse um bagaço. E depois que ela virasse um bagaço, ela liberava aquela especiaria, aquele perfume lindo, suave, maravilhoso. E Deus fala para Moisés: eu quero essas 3 especiarias no altar junto com o incenso. O estoraque fala da oração espontânea, a oração que goteja, a oração que você faz para Deus em todo momento, quando você acorda, quando você vai almoçar, quando você vai dormir, em todo momento você está orando. É uma oração que flui. A ônica é aquela oração como Ana fez, que você perde as palavras, a oração de dor, uma oração de sussurro, uma oração que vem do profundo do teu coração, que muitas vezes faltam palavras, e aí o Espírito Santo tem que interceder por você com gemidos inexprimíveis. É a ônica. E o gálbano fala de momentos que nós vamos orar quando nós não temos mais nada, só bagaço, sabe? Quando nós não temos mais para onde ir, e Deus precisa fazer uma incisão profunda em nós, e lá no profundo, uma oração de dor, uma oração que quando você acha que já passou, você é moído de novo. Já viu a cana? A cana entra linda lá no moedor, não é? Aí sai um bagaço mais ou menos, sai um pouquinho de caldo. Aí pega aquele bagaço, passa de novo, até aquele bagaço não sair mais nada. Quantas vezes a gente se sente assim, não é verdade? Quantas vezes você, mãe, já orou assim? Você já deu tudo que você podia dar, e aí você sente que você tem que caminhar mais um pouco, e você tem que ir do jeito que você está, e você olha para você e fala: meu Deus, só estou pó, mas eu não posso parar de orar. É o gálbano. Jesus, na cruz do Calvário, cumpriu essas 3 essências, porque Ele gotejou gotas de sangue
como estoraque. Ele declarou: está consumado. E ele foi moído pelas nossas transgressões. E agora, ele foi recebido aos céus e colocou dentro de nós, através do seu Espírito, essas 3 especiarias. Porque a palavra do Senhor diz que ele colocou no vaso de barro um tesouro glorioso, que é o seu Espírito. E Cristo, através da cruz, liberou essas especiarias em nós. Então, não importa a maneira que você esteja, não importa a forma que você tem orado, não importa qual é a maneira que você tem falado com Deus, eu quero te dizer que a oração junto com esse perfume agrada o coração de Deus. E sabe o que Deus disse para Moisés? Geralmente a gente joga fora o bagaço, não é? Você vai lá no moedor de cana, você vê. Eles moem, tira tudo que é bom e joga o bagaço fora, não é assim? Sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, pega esse bagaço, não joga fora não. Põe no altar como testemunho vivo. Aleluias! Deus pediu para que Moisés pegasse o bagaço do gálbano e colocasse no altar como testemunho para ele, dele. Então a sua oração não pode ser dividida com mais ninguém. É para Deus, só para Deus. A sua essência é para Deus, o seu perfume é para Deus. Que você possa nesta noite exalar as especiarias que o Senhor espera que você libere através da oração. Aleluias. E eu quero encerrar, para nós orarmos, falando de uma outra mulher, que você já sabe que eu gosto muito. Talvez você já viu eu falando dela. Ela se chama Susana Wesley. A Bíblia fala que ela se converteu ainda pequena. E quando ela era pequenininha, ela fez uma oração para Deus. Ela disse assim: Senhor, eu quero ser uma luz na Inglaterra que alcance todo mundo. E essa mulher cresceu, se casou, teve 19 filhos. E a história conta que ela tinha uma casa impecável, uma rotina impecável. Hoje a gente, com as aulas online, a gente está assim desesperado, vendo os nossos filhos estudar em casa, não é? A Susana fazia isso com seus filhos a partir de 5 anos de idade. Ela alfabetizava cada um dentro da palavra de Deus, na Bíblia. 6 horas por dia funcionava uma escola dentro da casa dela. 6 horas por dia ela dedicava ao ensino dos seus filhos. Então ela ensinava a ler, a escrever, ensinava teologia, ensinava a palavra de Deus, numa época que muitas mulheres nem tinham acesso à leitura. Mas Susana fazia isso com seus filhos durante 6 horas. 1 hora por dia ela ia para o secreto orar. E na outra 1 hora ela orava por todos os seus filhos, um por um. Todos os dias tinha culto doméstico dentro da casa dela. E eram tão fervorosos que os vizinhos vinham ver, participavam, aceitavam Jesus. Todo dia, Susana Wesley reunia junto com os seus filhos e ministrava ao Senhor louvores, adoração. E pregava a palavra de Deus com fervor. E a história, aliás, diz que quando eles eram menores, houve um incêndio na casa de Susana Wesley. Saiu todo mundo correndo na madrugada, os filhos evacuaram a casa e aí deram conta que faltava um filho. Entraram lá de todos os jeitos para salvar aquela criança, e aquela criança tinha 5 anos de idade, era o 15º filho de Susana, chamado John. E Susana declarou o que está lá em Zacarias, e ela dizia assim: esse aí é um tição para o mundo, porque ele tinha sido tirado lá daquela casa com incêndio. Ela declarou que ele seria um tição para o mundo.
Então ela tinha essa rotina com seus filhos, ensinavam e todos eles foram crescendo. E sabe o que aconteceu, querido? Deus levantou John Wesley como o maior avivalista da Inglaterra. Esse filho, 15º, que ela chamou de tição, foi um tição para a Inglaterra e para o mundo, num momento que a igreja não orava mais, num momento que os cultos não tinham mais fervor, o povo estava se desviando, não queriam mais congregar. Deus levantou John Wesley e avivou aquele lugar, e a oração de Susana se cumpriu, não exatamente da maneira que ela imaginava, porque não foi ela que foi, mas ela disse: Senhor, que eu seja uma luz para a Inglaterra e para o mundo. Deus fez isso através de John Wesley, um dos maiores avivalistas, porque Susana investiu tempo na sua missão de mãe. Susana investiu tempo cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, orando com seus filhos, meditando na palavra, como está lá em Deuteronômio, de manhã, de tarde, de noite. É cansativo? É cansativo. Eu também sou mãe e faço isso todos os dias. Ministro os meus filhos todos os dias. Mas vale a pena você entender nesta noite que talvez você esteja orando, pedindo para que Deus faça algo grande com você, missionário, te envie para muitos lugares, e Deus está falando para você nesta noite: seja mãe. Invista nos seus filhos, ore com os seus filhos, seja modelo nos seus filhos, para os seus filhos. Às vezes eu escuto assim: pastor, eu estou tão triste. Às vezes algumas mães me procuram e falam: pastora, eu estou tão cansada, eu não sei mais o que fazer, estou frustrada, pastora, porque eu não fiz faculdade, meu trabalho não sei o quê. E aí eu falo assim: o seu maior ministério é a tua casa. Você está cuidando da tua casa? Pastora, está cansativo, me ajuda. Eu falo: não, primeira coisa, cuida da tua casa. Como Deus se agrada de uma casa organizada, como Deus se agrada de filhos bem educados, filhos criados na palavra. Como Deus se agrada de você quando você está lá louvando e varrendo a sua casa com alegria. Pastora, mas eu quero fazer faculdade. Você vai fazer, mas quero te dizer uma coisa, querido: Deus nunca vai sacrificar a tua família, nunca, por nada nesse mundo, por faculdade, por viagem missionária. Primeiro é a tua casa. Você precisa defender aquilo que verdadeiramente importa. É a tua família, são os teus filhos. Então você precisa vencer dentro da sua casa primeiro. Porque aqui fora é fácil, né, gente? Fala sério. Aqui fora é fácil. Mas dentro de casa as pessoas nos veem sem máscara, sem maquiagem, sem batom, né? Os nossos filhos sabem de fato quem nós somos. E nós precisamos às vezes sentar e falar: filho, como a mamãe é? O que eu preciso melhorar? Você precisa ouvir os seus filhos. Esse é o desejo do teu coração. E Susana Wesley entendeu, do coração de Deus. E Susana Wesley entendeu isso quando Deus a chamou para ser mãe. Você sabe que na casa de Susana não tinha nenhuma criança ganhava nada no choro, nada. Se tivesse chorando, ia ter que parar de chorar para conversar de verdade. Então a casa dela não tinha choro, porque os filhos já sabiam que se chorasse não ia resolver. Então tinha barulho de alegria o tempo todo. Diz a história que ela premiava a obediência, ela incentivava a confissão. Então se alguém fazia errado, ela incentivava, orientava a confissão do erro, porque ela entendeu que o chamado dela era ser mãe. E ainda que ela não foi, o
John Wesley, maior avivalista, e Charles Wesley escreveu mais de 900 louvores de adoração a Deus, o outro filho dela, os dois, que Deus mais usou nesse tempo. Então eu quero te chamar a tua atenção para as pequenas coisas, mãe. Quando teu filho está dormindo, impõe as mãos sobre a cabeça dele, declare. Mãe, não fale aquilo que você não quer colher. Não empresta a sua boca para o inimigo. Não, fale, declare vida sobre a tua casa, declare aquilo que a palavra de Deus diz sobre o teu filho. Fala para ele o quanto ele é amado, fala para ele que ele é a justiça de Cristo, fala para ele que ele foi gerado para um propósito. Chama a vida sobre a tua casa, mãe. Você sabe que nós somos o termômetro do lar, né? Você sabe. Então, se tem uma mãe triste, toda a casa fica triste. Você já entrou numa casa que a mãe estava doente? É terrível. Eu já tive a oportunidade de entrar algumas vezes, infelizmente. É triste demais. Se tiver qualquer um outro doente, a mãe estiver saudável, a casa vai bem. Mas se a mãe adoecer, o termômetro fica triste. Porque Deus confiou a nós a edificação de vidas. Se você nesse tempo está aí, pastor, eu não estou aguentando mais, estou cansada, meu Deus do céu, com esses filhos em casa, tempo de isolamento, de pandemia, respira fundo e fala assim: esse é o meu jardim, eu vou proteger o que verdadeiramente importa. E essa casa é para a glória do nome do Senhor. E os meus filhos para a glória do nome do Senhor. E a sua vida para a glória do nome do Senhor. Amém? Então eu convido você neste momento a orar. Eu sei que tem muitas mães que perderam seus filhos, muitos filhos que perderam suas mães. Eu sei que tem mães que criam seus filhos sozinhas, mães que os maridos não são cristãos, que fazem o sacerdócio do lar. Eu sei que tem todos os tipos de mães nos assistindo neste momento. Eu quero te convidar a se levantar. Você, mulher que quer gerar e não consegue gerar, tem um problema, uma esterilidade no teu corpo, eu quero liberar sobre você a mesma unção que Deus liberou sobre a minha vida de gerar filhos, porque eu também era estéril. Então se levante aí, aonde você estiver. E você que não é nada disso, mas está conosco aqui firmes, maridos, concordem conosco nesta oração, porque mães curadas, filhos curados, mães de identidade redimida, filhos com identidade redimidas. Oh, aleluias. Vamos nos levantar neste momento. Nós vamos orar. Eu vou pedir para o louvor entrar com este cântico. Enquanto você se prepara o teu coração aí para orar. Que haja sobre ti uma capacitação. Que haja sobre ti um mover de Deus nesta hora. Em nome de Jesus. Que você possa colocar diante do Senhor as suas causas, as suas feridas, aquilo que ainda dói, aonde você ainda precisa ser tratada. Que você possa colocar diante de Deus agora. Prepara o teu coração para orar. Porque Deus está te chamando para um novo tempo. Que você possa entender que o que Deus quer de você não são coisas tão grandes. Deus quer que você proteja aquilo que importa. Deus quer que você tenha prazer em arrumar uma cama para você dormir, para os seus filhos dormir. Mãe, Deus quer que você tenha prazer em olhar para a roupa lavada e dizer: Senhor, é para a tua glória. Mãe, Deus quer que você tenha prazer em chamar seus filhos para orar, para meditar na palavra, para serem cheios do Espírito. Mãe, Deus quer que você seja fiel nas pequenas coisas. E deixa todas as demais,
que Ele vai cuidar. Debruce no coração dele nesta hora. Escute o respirar dele. Tirar teu fôlego com minha fé, te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Ele é. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Pede para Ele te abraçar nesta noite. Ele quer te curar. Abraça-me, Oh, abraça, Deus. abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, Pede para Ele te ungir. unge-me, Recebe. toca-me, toca-me, ensina-me a sentir. Oh, Ele te chama. Jesus, quero ouvir teu Sai desse lugar respirar, de frustração. tirar teu fôlego, Sai desse lugar de rejeição. minha fé e te adorar. Você é livre. Jesus, tu és o pão que me alimenta, Ele te alimenta nesta noite. verbo vivo que desceu do céu. Oh, aleluia. Vem aquecer o frio coração com teu amor. Sinta-se abraçada pelo Senhor. Abraça, O Senhor te abraça, mãe. abraça-me, Filhos que não têm mais as suas mães, sintam-se abraçados pelo Senhor. cura-me, unge-me, Oh, Ele te unge com bálsamo que cura. toca-me, Ele te toca. toca-me, abraça-me, Ele te abraça. abraça-me, cura-me, Oh, seja fiel no pouco e as mais coisas Deus vai fazer. cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Oh, Deus, nós declaramos, Senhor, que aonde tiver um coração quebrantado, um coração derramando agora lágrimas quentes, liberando a essência estoraque, a ônica ou o gálbano. Senhor, ah, eu sei que está subindo ao teu altar como incenso suave. Toca-me, Eu sei que está subindo, Senhor, como um cheiro maravilhoso às tuas narinas. abraça-me, Cada oração
de cada filha, de cada servo que ora comigo nessa hora. Abraça-me. Entra nos corações feridos, Senhor. Cura as identidades. Cura a visão errada que esta mulher tem dela mesma, Senhor. Cura a visão errada que ela tem da família dela, Senhor. Abraça-me. Abraça-me. Unge-me. Liberamos a cura da rejeição. Sai agora todo espírito de incapacitação. Em nome de Jesus, nós chamamos a unção do Espírito Santo. Vem sobre as mães, vem sobre os filhos, vem sobre as famílias, Senhor. Oh, Ramassu Recaia Labras, toca o coração dos maridos, Senhor. Haja salvação, haja libertação. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo. Declaramos que toda esta casa servirá ao Senhor. Declaramos que os nossos filhos são discípulos do Senhor. Que as nossas filhas são colunas de um palácio. Que os nossos filhos são como plantas viçosas. Que a paz dos nossos filhos é abundante. Declaramos a paz que excede todo entendimento em cada coração, em cada vida agora. Em nome de Jesus, recebam o toque do Senhor, o fortalecimento, a cura, o renovo, a restauração. No nome santo de Jesus Cristo, nós declaramos a bênção estabelecida nas famílias, nos lares, e a cobertura do precioso sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.